Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o domingo na rodada, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Grêmio perdeu para o Atlético do Paraná em Curitiba e deu adeus, abriu mão do Campeonato Brasileiro definitivamente o Grêmio de novo, né? Lembrando, ano passado, quando podia brigar pelo título, mas o Grêmio abre mão e aposta as fichas na Libertadores, terça-feira com o Estudiantes em Porto Alegre. O Internacional hoje contra o Palmeiras do Filipão, não foi o mesmo Inter, o adversário também foi diferente. E o Colorado ficou no empate em 0-0, particularmente acho que foi um bom resultado, mas nós vamos debater aqui no programa com os nossos convidados sempre muito especiais. Tem a camisa polêmica, a camisa cinza do Inter, né? Na minha opinião, horrorosa, mas é a minha opinião, aí você tem a sua opinião também, você participa, compartilha, entra nas nossas redes sociais e dá a sua opinião aqui no programa conosco, tá legal? O domingo na rodada que tem o oferecimento de Gimo, qualidade comprovada desde 1954. Maxi Farmácia, a melhor rede de farmácias do Rio Grande do Sul. Barranco em 2018 completando 50 anos. Barranquinho, a melhor parrilla da América do Sul. Carbone Pneus, geometria, balanceamento, auto center, tudo para o seu carro em São Leopoldo. Passa lá em São Léo na Carbone Pneus. Multissom com uma promoção de TVs, tudo em 15 vezes no cartão de crédito. Vai em uma das 180 lojas da Multissom no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e compre a sua TV que está numa extraordinária. Zafari, o Zafari é uma das grandes grifes do Rio Grande do Sul. Zafari, economizar é comprar bem. Como outra grife gaúcha é o Banrisul. Banrisul tem crédito consignado, Banrisul tem o Banri Compras e o Banrisul tem um recado para você, então preste atenção. Clique e simplifique. Não tem outro atrás de mim, a sombra, tá? Mas é que nós estamos em meia fase na região temporal que começou sexta-feira, derrubou a fase inteira. Se é que existe fase inteira, se estava na meia fase é porque tem a fase inteira. Derrubou na região toda aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Então é por isso, tá? Mas a gente segue porque aqui nós somos todos guerreiros e você assiste o programa no canal 11 da NET 55.1 HD. Tem ainda o Facebook do Domingo na Rodada. Entre lá, curta e compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão oportunidade de assistir o programa. Tem também o Facebook da TVU. E você pode também assistir pelo Twitter, @TVUplay, @TVUplay. Até a promoção aqui, deixa eu... Aqui? Ali. Aqui pro Lenine? Aqui. Tem a promoção do almoço ou jantar na Mamma Mia. Quer ganhar um almoço ou jantar na Mamma Mia? Entre agora, compartilhe e diga: eu quero ganhar um almoço, eu quero ganhar um jantar na Mamma Mia, a melhor galeteria do Rio Grande, do Brasil, da América do Sul e do mundo, a Mamma Mia, tá certo? Então é isso aí, mande a sua mensagem dizendo: eu quero ganhar um almoço, eu quero ganhar um jantar na Mamma Mia. Dito isso, eu vou apresentar os nossos convidados. Começo lá da ponta, deixa eu guardar aqui o Mamma Mia, bonitinho, né? Aqui, guardadinho. Flávio Fiorin, jornalista, plantão durante muitos anos. Prazer em te ter aqui, Fiorin. Valeu, Farid, obrigado pelo convite. Felipe, o Márcio, Claudio Miro, os amigos que estão conosco aqui. E o Sombra ali é o mesmo Sombra do apresentador. Então, qualidade duplicada na apresentação. Que voz tu tem, parabéns, Fiorin. Obrigado. Vamos falar de muita coisa. Tempo e placar em São Januário, Fiorin. E se me pedirem a opinião da camiseta, eu vou falar depois. Tá, tempo e placar em São Januário, Fiorin. 0-0 Vasco e Chapecoense no intervalo. Tá bom, muito bom. Conselheiro do Internacional, Felipe Assunção, sócio deliberativo. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Boa noite, Farid. Boa noite, Fiorin, o Márcio, o Claudio Miro. E sempre bom aí estar falando do nosso Internacional, né? Muito bem. Professor Márcio Correia, um cidadão do mundo, um dos grandes e melhores preparadores físicos do Brasil. Seja bem-vindo, professor Márcio. Muito obrigado pelo espaço, obrigado a todos da bancada aqui. Quero te dizer que a tua voz continua a mesma. E meus cabelos também, né? Também. Não, tá começando a cair o telhado aos poucos. Né? Desde 94 é o mesmo cabelo, é incrível, só ele é um fenômeno, mas tudo bem. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Xerife, parabéns pelo aniversário ontem. Obrigado. Não é todo dia que se completa 65 anos. Pois é, né? Que Deus te dê muita saúde. 4.7, tô bacana, né? É meio gato, né? Não, né? Tá certo, boa noite parabéns. a todos, né? Todos estão participando do programa, o pessoal que está em casa também.
Vai ser um grande debate aí a gente falar da dupla Grenal. Eu recebi um WhatsApp do Dirceu Kaufmann, que eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu recebi um WhatsApp agora do Dr. Keller Kloss, conselheiro do Internacional, ex-presidente da Comissão de Finanças, né? De Finanças do clube, e ele me mandou a seguinte mensagem: Oi Farid, estou em Maceió, vi o jogo pela televisão, não gostei da cor cinza. Estava esperando para ver como o cinza cairia. Se muito pouco ou nada parecido com azul. O estádio todo em vermelho e a camisa nada a ver. Bem, o tom de cinza escolhido fica entre o preto e o azul. Não entendi porque a direção não submeteu ao Conselho Deliberativo ou até mesmo a um plebiscito a escolha de uma terceira cor de uniforme. Tal o relevo do assunto, uma vez que nossas cores são vermelho e branco. Lembro que no último ano, na gestão Fernando Miranda, foi apresentada no Conselho Deliberativo uma terceira camiseta cinza e o conselheiro José Aquino Flores de Camargo, a meu juízo, com razão, argumentou que o cinza poderia parecer azul, dependendo da incidência da luz. Na ocasião, a grande maioria aderiu à posição e a iniciativa foi tirada de pauta. Guardadas as devidas proporções, a escolha do cinza seria como o Grêmio usasse a cor rosa, que fica entre o branco e o vermelho, e dissesse que a cor rosa não é vermelha. Penso que seria importante, após essa experiência, que o tema seja submetido, no mínimo, ao quadro social para deliberar se continua com o cinza ou escolhe outra cor. Por exemplo, o amarelo da seleção, pois historicamente o Internacional foi por 2 vezes base da seleção brasileira, em 56, né? Nos Jogos de 56, que representou a seleção brasileira. Pan-Americano, obrigado, Fiorim. E já teve camisa amarela, e já teve na Copa de 2014. E em 84, quando em Los Angeles, na Olimpíada de Los Angeles, medalha de prata, o Inter foi base. Só não teve o técnico, que foi o Jair Pisserni, né? Fiorim, gostasse da camisa? Começar. Camisa cinza, nada a ver, né, com as cores do Internacional. Como eu estava falando com o Felipe aqui antes, fora do ar. Para jogos amistosos, de repente uma excursão para a Europa, um jogo comemorativo, para enfrentar clubes que venham jogar aqui com o Internacional no Beira-Rio, ou Inter participar de torneios do exterior, para divulgar a marca do Inter, até mesmo o novo produto, é legal. Mas distorce totalmente as cores do Internacional, não tem nada a ver. E o cara que é daltônico, naquele primeiro tempo, não sabia quem era quem. Não tinha como saber. Foi tudo muito parecido, tanto que o Palmeiras voltou de branco. E o árbitro incorreu nesse erro, né? Que não deveria ter deixado começar o jogo. Até o pessoal da TV falava, aqui de cima a gente consegue discernir quem é do Palmeiras e quem é do Inter. Mas você que está vendo o jogo aí em casa deve estar tendo problemas. Então, certamente, no segundo tempo vai ter mudança. Conselheiro Felipe Assunção, o que achou da camisa cinza? Não, Farid, não gostei. Eu acho que o marketing justifica uma questão estratégica, que os clubes utilizam a terceira camisa no âmbito mundial, enfim. Mas eu acho que essa camiseta, como o Fiorin disse, é para jogos comemorativos, para festividades. Agora, para um campeonato brasileiro, como hoje, por exemplo, o Palmeiras entrou de verde, o Inter de cinza. Eu fui ao campo, fui ao estádio, estava muito difícil de decifrar longe, lá no outro lado, na lateral direita, eu fiquei na parte social das cabines ali. Lamentável, não gostei desse uniforme, mas como o próprio amigo Keller é meu parceiro de grupo sócio deliberativo, colocou, isso aí deveria ter sido consultado com os conselheiros ou com o quadro social, mas agora ela já está no ar, né, já está funcionando, então agora temos que aceitá-la, né? Márcio Correia, o que achasse da camisa cinza do Inter? Bom, na verdade eu estou ouvindo as opiniões aqui e se há alguma dificuldade técnica na prática, né, dos 11 contra 11, eu acho que realmente isso deve ser visto. Mas quanto à cor, eu acho que não cabe que eu dê uma opinião mais formatada sobre isso, porque é só uma opinião e de um preparador físico que está fora e tem outra função, de fazer os atletas correrem em campo. Mas, devido a essa dificuldade, talvez tenha que haver alguma mudança, né? Cláudio Miro, gostou da camisa cinza do Inter? Eu achei até que eles tinham esquecido de trocar a camisa, porque normalmente é a camisa que o pessoal aquece. Treino, né? De treino, né? Foge um pouco da identificação do branco e do vermelho do Internacional, né? Não combinou, não. Eu não gostei, não. Ficou uma... Eu assim, quando entraram, eu achei que, eu acho que tem que avisar os caras lá que tem que colocar a camisa de jogo.
né? Parecia de treino, de aquecimento. Não, e né? Claudemiro, ela é a de treino realmente. É de A camisa aquecimento, de treino do Tem uma Inter cinza. É a cinza. É a Então, cinza, assim, é. Poderia se ver um outro tom, ou poderia trabalhar as cores Até mais vermelho e claro, branca, bem mais claro. num terceiro design, layout, como se diz. Quando o D'Alessandro Mas, entrou, tu achava que ele ia tirar o colete e vir É. fardado de vermelho, né? Mas não, veio com aquela Pois camiseta é. cinza. Deixa eu cumprimentar o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio. Prazer em tê-lo aqui conosco, Mais uma vez um prazer. com alguns velhos conhecidos aqui, né? Pô, velhos conhecidos aqui, hein? É? Bons tempos. Especialmente meus dois queridos amigos aqui com quem tive a honra de trabalhar, Claudio Miro e o Márcio Correia. Uma honra aqui estar aqui falando sobre futebol com quem entende futebol aqui, né? O que achaste da camisa cinza do Inter? Não achei. Não, Não, ali não é camisa internacional, né, Farid? não combina, né? A sensação que eu tive foi exatamente essa do Claudio Miro. Bom, eles entraram com uma camisa talvez comemorativa, aí, alguma coisa assim, aí vão tirar aquela camiseta Vamos jogar pra torcida. e vai ter o fardamento por baixo, né? Mas não tinha, né? É. Em setembro o Grêmio lança a terceira camisa, né? Como é que vai ser a terceira camisa do Grêmio, Fiorinho? Não vazou ainda, mas Mas o Grêmio hoje já tem três. O Grêmio tem a tricolor, tem a branca e tem essa azul. as duas charruas, uma em tom escuro Mas e aí outra tu azul não claro. perde o tom, Foi a que não jogou perde lá. as cores do time. Agora do Não, Inter vai ter o lançamento da última camisa esse ano ainda, que é para revanche contra o Real Madrid no final do ano. Até a convicção de que vai ser campeão Essa da vai ser América. Vai ser lançada no dia do aniversário já, agora em Essa vai setembro. ser uma camisa especial, né? Junto com a estátua do Renato. Mais evidente, né? É, já que o Grêmio abriu Só que mão o do Renato tá Campeonato mais Brasileiro. próximo O Grêmio agora, abriu mão né? do Campeonato Brasileiro ontem, né? Pois é, né, Farid? É uma pena, né? É uma pena que a gente não tenha conseguido dar no Campeonato Brasileiro uma sequência assim, porque ninguém está disparando, né? Diferentemente dos outros anos, esse ano a gente não tem aquele grande adversário, aquele favorito. Mas eu pedi ao nobre amigo que segure que já vamos falar a respeito de Vamos Grêmio. lá. Porque vamos começar mostrando os melhores momentos. Tivemos melhores momentos, né? Tivemos alguns bons momentos. De Inter 0, Palmeiras 0, jogo no Beira-Rio, jogo com casa cheia, o estádio todo vermelho, o Inter de cinza. Vamos ver. Também o jogo foi 0-0, o Inter não teve oportunidades. Teve alguma oportunidade clara, fui no Felipe? jogo assistir, foi um jogo truncado. Olha, Eu olha acho que o- difícil assistir o cinza com o verde. Mas né? assim, Farid, olhando bem, tentando analisar um pouco o jogo, foi um jogo truncado, o Filipão, o modelo Filipão, né? O ferrolho, e o Palmeiras tem peças individuais muito boas, então o Inter encontrou dificuldade hoje sim. O Inter não é um time de propor jogo, o Inter é um time de característica reativa, né? É um time que joga com velocidade e bola em profundidade, não conseguiu hoje impor esse perfil, esse modelo de jogo e encontrou um pouco de dificuldade. E o Palmeiras é uma grande equipe, né? Um grande elenco, não veio completo, mas eu acho que não foi ruim o resultado. Não foi ruim o resultado, porque o Palmeiras vai tirar ponto de quem está brigando lá. E se o Palmeiras não sair da Libertadores, o Palmeiras ainda não vai ter candidato. 100% do foco, né? Fala. Eu esperava mais até do Internacional, né? Até pelo que vinha apresentando e sabendo que a equipe do Palmeiras vinha com a equipe não titular, mas só que os reservas ali, tu vê os reservas do Palmeiras, tem qualidade. o grupo do Palmeiras é muito forte, né? Tem jogadores ali que jogaram hoje que são titulares em várias equipes Não do Brasil. seria nenhum crime dizer que se o primeiro tempo tivesse terminado com a vitória do Palmeiras, não seria crime. Até porque teve mais volume de jogo. pouca criação do Internacional, o volume de jogo foi pouco, né? Então não criou muito, não sei se é um pouco de medo de perder, e aí estava o Palmeiras também criando pouco também, então estava um jogo muito truncado, um jogo para empate mesmo. Professor Márcio, o que achou do jogo? E o jogo das fala. duas melhores defesas, né? Exatamente. Podia ficar 0-0 mesmo. Exatamente. O Inter, quantos gols tem o Inter, Fiorinho? O Inter está a 6 jogos sem tomar gol, né? Sim, E o Palmeiras 9 jogos foi sem pro tomar sexto. gol. 9 jogos. Era jogo para 0-0. 7 com o Filipão, né? 7 E 2 jogos com o Paulo Turra, né? Que também era zagueiro. Também era zagueiro. Muito bom, diga-se de passagem. É verdade. Bem observado. As Foi duas campeão gaúcho em melhores 2000 com o Tite, né? O Paulo Turra. Né? Foi campeão com o Tite, exatamente. É. E aí, professor Márcio? Esse jogo só tem uma lógica, né? Um grande jogo, né? Duas grandes equipes e a mesmice de se falar que qualquer resultado dentro desses 90 minutos poderiam ser dignos
de uma das equipes. Eu acho que foi normal esse empate e bom, teoricamente, para quem está em casa. Para quem está fora de casa, aliás. Sim. Perdeu o Moledo pro final de semana, né? Terceiro cartão amarelo. Levou o terceiro. Farid, mas é importante ressaltar, o Inter vem numa sequência, o Fiorinho pode me corrigir, de 5 jogos sem perder. Sim. Isso é importante, tu não consegue manter essa corda esticada assim por tanto tempo no campeonato longo que nem o Campeonato Brasileiro. E uma questão, o Palmeiras, entre o conjunto, não estou falando de treinador, o Cruzeiro tem 3 anos fechando com o Mano Menezes, o Renato 3 com o Grêmio, mas o Palmeiras, esse conjunto do Palmeiras já joga junto no mínimo há 2 anos. O Palmeiras trocou treinador, mas a base de time se mantém a mesma. Então acho que não é um resultado, acho que não é um resultado ruim, porque é uma equipe que não difere em casa ou fora, é uma equipe que vai roubar muito ponto e vai tirar muito ponto de quem está brigando pelo título. Se ela não for eliminada na Libertadores, vai brigar pelo título também. Bom, deixa eu perguntar ao Evandro Krebs, analisando o futebol, o que achou do jogo do Inter com o Palmeiras, Evandro? Isso aí é jogo sempre difícil, né, Farid? O resultado absolutamente normal, concordo, né? É impossível, né, numa sequência de jogos contra grandes adversários, se ter a pretensão de que se vá fazer 3 pontos, né? Foi um resultado que segurou o Palmeiras, não deixou se aproximar do Inter, né? O São Paulo ali que venceu, mas já era um jogo previsível, né? Mas jogo duro do São Paulo com o Ceará, hein? Pois é, né? Então a gente vê assim, ó, o São Paulo teve dificuldades, o Corinthians teve dificuldades de enfrentar o Paraná, né, que é o lanterna do campeonato. Atlético Mineiro perdeu para o Vitória hoje? Salvador. Exatamente, né? E então apanhava de todo mundo. Né? O Carpegiani já estava ameaçando largar. E uma análise tem que ser feita. Hoje o Flamengo jogou contra o América Mineiro e o São Paulo jogou contra o Ceará. O Inter jogou contra o Palmeiras. Então esses 6 primeiros jogos agora do Inter vão ser importantíssimos. É Cruzeiro, é o Grenal, é o próprio Flamengo. É muito difícil agora. Né? Então o Inter tem uma sequência muito forte. Mas todos em casa. Mas importante a sequência, e o próprio São Paulo. Essa sequência em casa, a partir da 7ª rodada, teoricamente o Inter pega adversários. Mas Felipe, eu acho que daqui para frente todos os jogos vão ser difíceis, até porque aqueles que querem chegar para brigar pelo título e pela uma vaga na Libertadores, e tu enfrentar aqueles que estão lá embaixo, que querem fugir de um rebaixamento. Que mudaram de treinadores agora. O próprio América, o Adilson, depois que assumiu o América, foram 3 vitórias, acho que é o 3º empate agora também, 1 derrota. Então vai ser difícil, não só para o Internacional, como para aqueles que estão chegando. Para o próprio Flamengo hoje teve dificuldade. Fiorinho, falando que o cara, só um detalhe, o Carpegiani estava ameaçando largar? Estava, mas hoje ganhou. Mas eu vou te dizer por que ele estava ameaçando largar. Eu li sexta-feira no ABC Color do Paraguai. Isso que foi o recém-terceiro jogo hoje. Mas a seleção paraguaia, a Associação de Futebol Paraguaia, convidou o Mano Menezes para assumir como técnico. O Mano não aceitou. O Mano não aceitou, como não aceitou a proposta da China. E a filha do Mano, que falou pelo Mano com a direção da Associação Paraguaia de Futebol, disse que ele não aceitaria, porque aqui no Brasil ele ganha $300 mil por mês. É 1,2 milhão hoje, né? Em torno disso. É uma grana, né? E passa a ser o segundo nome na relação da Associação Paraguaia de Futebol, Carpegiani, que teve uma magnífica campanha com o Paraguai. E o terceiro nome, Valdir Espinosa, que não treinou a seleção, mas foi campeão com o Cerro. Depois do Cerro, não é um campeonato há 20 anos no Paraguai. Então são 3 brasileiros que poderão... O Mano está fora. Carpegiani ou Espinosa, um deles pode treinar o Paraguai. Carpegiani já treinou a seleção paraguaia, sabe como Carpegiani, sim. Na Copa do Mundo. E fez a melhor campanha da história do Paraguai. Mas assim, o que o Cláudio Emílio falou, Farid, é importante. Essas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela... E uma delas, permita, Felipe, o Atlético Paranaense, depois que o Thiago Nunes assumiu lá, o Gaúcho de Santa Maria, vai brigar acredito que vai brigar por coisa melhor, até por uma Sul-Americana. Importante, o Lisca, todo mundo que é aqui do Rio Grande do Sul sabe que o Lisca entende do riscado, ele consegue posicionar bem o time. E isso ficou claro já desde que ele assumiu o Ceará e ficou claro hoje num grande confronto no Morumbi lotado contra o São Paulo. O Carpegiani, em anos passados, agora pegou o Curitiba, já tinha pego o Vitória também. E conseguiu dar uma enquadrada no Vitória. E pode ser que comece a dificultar agora, né? E o Carpegiani é outro cancheiro, que entende muito bem, taticamente, como posicionar os times. Então,
exatamente como o Claudio Miro disse, vai existir uma dificuldade agora com os clubes lá da tabela de baixo também. É a finaleira começa a se aproximar do final do campeonato, a metade dos jogos do final do campeonato, o desespero começa a bater e eu acho que é importante o Inter, né, não perder os 3 pontos contra Palmeiras em casa, o empate que teve aqui, mas recuperou lá já uma rodada antes, foi lá o jogo fora e venceu tem que fazer um espelho. O Bahia, foi Bahia, né? O Campeonato Brasileiro são 2 turnos. Se pegar o espelho da campanha do Inter no primeiro turno com o segundo turno, o Inter perdeu para o Palmeiras lá e já ganhou 1 ponto nesse. Então isso é importante. A campanha do Inter no retorno, ela já é melhor do que no início do campeonato. Então isso também o Inter não pode perder. E o Grêmio, o Dr. Krebs vai concordar, o Grêmio botou 5 pontos fora contra o Atlético Paranaense, né? Exatamente. Poderia estar na vice-liderança hoje. E mais 2 pontos fora contra o Lanterna Paraná. Então, O que fizeram ano passado, por exemplo, naquele jogo fatídico contra o Sport Recife, na segunda rodada. Na segunda rodada. Segunda rodada o Grêmio não botou o time C, botou o Mirim para jogar lá em Recife e ganhava por 2-0 e tomou uma virada 3-2 e ele acabou o campeonato. 4-2. Na Até verdade, o Jeromel foi um dos melhores em campo aquela vez. Que foi o único que jogou. Na verdade, Fred, eu acho que o Grêmio é o segundo ano consecutivo que está jogando fora o Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. Ano passado ficou claro, e da forma que foi, o Corinthians tropeçou, o Grêmio teve a oportunidade de chegar, foi deixando de lado, que nem o Corinthians vocês ano citaram passado agora. fez uma super campanha no primeiro turno e fez uma campanha de rebaixado no segundo turno. Exatamente. E dando oportunidade para Grêmio ser campeão, para outros. Mas isso é histórico, Claudio Miro, do nosso futebol brasileiro. O Inter de 2006, vamos pegar até meados de 2014, tirando esse fatídico 2016, o Inter sempre entrou como candidato ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ganhou grandes campeonatos nos últimos anos, porque sempre teve um grupo muito polposo. E por incrível que pareça, no ano que o Inter volta de uma Série B, tirando 2006, que o Inter foi vice em 2009, esse ano o Inter, para mim, tem mais chance que nos anos anteriores, que aí corrobora um pouco com o momento do Grêmio. Ou o Grêmio tem que optar pela Libertadores ou pela Copa do Brasil, não consegue jogar em 3 frentes. Então, isso aí é histórico. O Inter, nos últimos anos, com os maiores faturamentos, com grandes grupos, não conseguiu chegar no Campeonato Brasileiro. Mas isso aí, e com um grupo dito hoje mediano, equilibrado, tem chance de chegar ao time. Mas o Inter está fazendo a sua própria Libertadores em campo. O Farid, pessoal da bancada, nada melhor do que o Márcio explicar eu quero perguntar em cima disso. São 4, 5 competições. É que a fome de microfone hoje mas não tem atleta que consiga a cada 2 dias seguidos se apresentar muito bem e estar Mas nível. junto com essa tua questão, eu quero colocar para o professor Márcio o seguinte: o Campeonato Brasileiro ele está aberto hoje. Pode ganhar o São Paulo, pode ganhar o Inter, pode ganhar o Flamengo. O Grêmio eu não vejo mais condição de ganhar o campeonato. Acho que o Grêmio brasileiro não tem mais condições. Isso mostra também, professor Márcio, que hoje se corre mais. Hoje as equipes são mais competitivas. E por serem mais competitivas, talvez não, há um nivelamento técnico, mas também físico por parte das equipes. Concorda comigo, professor? Eu concordo, mas eu acho também que as estruturas melhoraram, né? Então hoje tu conta com equipes que não são mais times agora, né? Então tu tem lá 20 jogadores, tu necessita, as maiores equipes que praticam o futebol, elas necessitam de poder priorizar alguma das competições. E priorizar não pode ser na teoria só. A priorização ela acontece na prática quando tu desloca os teus jogadores, X jogadores, para participar de uma competição ou de uma partida e tu tem que jogar. Entender a recuperação desse atleta, entender até que ponto ele pode produzir positivamente. Então, mudou muito, as estruturas mudaram, o raciocínio dos preparadores hoje ele é mais voltado não só para o exercício em campo, mas para toda essa abordagem de poder entender o que a fisiologia vem explicando há muitos anos já, e eu venho tentando, assim como os preparadores colegas também venho tentando implementar. Então, hoje é um jogo de xadrez. Hoje não, eu já digo que há uns 20 anos se faz isso, né? A gente já para pensar
e discutir qual é a importância do jogo e qual é o jogador que pode estar em condições de praticar naquele momento, né? Fora isso, é impossível. Mas hoje o futebol ele é muito mais corrido do que na época do Claudio Miro, por exemplo. Não muito, o Claudio Miro corria tanto como se corre Existem hoje. algumas mudanças, por exemplo, se falou muito há algum tempo atrás em posse de bola. Quem tinha maior posse de bola era o melhor time do mundo e se jogava muito bem. O campeão do mundo não teve maior posse de bola. A Espanha morreu com a maior posse de bola da Copa do Mundo. Hoje se sabe que a efetividade em vários âmbitos, né? Por exemplo, uma coisa que não se falava há um tempo atrás, que era precisão de movimentos. Hoje nós falamos em precisão. Poxa, mas como é que eu treino precisão? É cognitivo, não é um exercício. Então, a abordagem do preparador é outra. Então, tu precisa de precisão no teu passe. Pega uma lógica, eu consigo tabelar e chego na hora de chutar, jogo fora. Ou no passe final, erro. Eu corro muito mais. É o que É o chamado correr errado. Correr errado. É o que o time da França teve. Precisão nos seus movimentos. E é o que nós procuramos hoje dentro de campo, com a comissão técnica e até já partindo das contratações. Hoje, quem contrata, né, é dependente assim, de um olhar muito mais aprofundado dos analistas de desempenho, de vários analistas, de uma equipe muito grande, né, do treinador, obviamente, mas é uma dependência muito interessante, onde a gente consegue entender quem é exatamente aquele jogador. As experiências no futebol, elas não existem como existiam anteriormente. Às vezes tu mal conhecia o jogador, hoje tu sabe tudo sobre esse jogador quando ele chega no teu clube. Então isso ficou mais fácil, né? Então eu acho que o futebol, em percentual de deslocamento, mudou muito pouco da época do Claudio Miro para cá, da nossa época, né? Mas cresceu um pouquinho talvez, mas em número de repetições de sprints curtos, isso sim eu concordo com o que aumentou. Então nós nos deslocamos muito mais, a intensidade aumentou, mas esse volume ele se mantém razoavelmente parecido. Então, e hoje a efetividade dos movimentos é que nos dá uma qualidade maior para disputar os títulos. Márcio, eu vinha pensando hoje, tá? Quando eu vi que o Paquetá tinha feito um gol contra o América hoje, eu fiquei pensando assim, cara, mas tudo isso que o Márcio falou, né, grande parte eu aprendi com ele há 15 anos atrás, tá, quando nós trabalhamos juntos, porque ele já tinha essa visão moderna, assim, em termos de preparação física, de condicionamento, de equipe multidisciplinar, enfim, de fisiologia do já futebol. Tinha essa ideia no São Gabriel. No São Gabriel. Exatamente. E eu fui testemunha ocular. Então, assim, ó, eu compartilho 100% disso. Agora, tem algumas coisas assim que eu não consigo entender também, né? E eu até gostaria que o Márcio falasse agora, que é o seguinte, o jogador Paquetá, desde que terminou a Copa, estava pensando, já fazem 40 dias, 40 e poucos dias aí, ele jogou todas as partidas do Flamengo. É verdade. Todas. E assim, ó, jogando em excelência de preparação física, excelência técnica. É um jogador que tem uma capacidade. É uma característica do Barbieri, técnico do Flamengo, poupar o mínimo possível. Ele bota a jogar os jogadores. Ele jogou todos os jogos. O Grêmio quando voltou da intertemporada, pré-temporada, enfim, né? Durante a Copa do Mundo, na segunda rodada já tinha jogador que estava sendo poupado. Entendeu? O Evandro... E o Paquetá jogou todas as partidas. O Evandro, para contribuir com a tua colocação, o Márcio responde, mas muito se atribui ao Flamengo a queda de rendimento, tanto no Campeonato Brasileiro, os jogadores, né, e jogando a Copa do Brasil e a Libertadores simultaneamente, por isso, por não dar esse intervalo. E o Crédito falou mas essa queda de rendimento, Felipe, faz parte de um processo de oscilação natural que todos os clubes tiveram agora. Então, eu não posso dizer que o Flamengo caiu o rendimento momentaneamente em função da repetitividade do time dentro de campo. Até porque todos os clubes tiveram essas oscilações aí. Agora, o Paquetá, para mim, é um fenômeno, Márcio. O Evandro simplesmente disse que aprendeu comigo, mas eu aprendi muito com ele, porque ele instiga as situações todas. Muito interessante a tua colocação, e tu falou em capacidade. E a capacidade individual do Paquetá eu não o conheço pessoalmente, não conheço os dados dele, deve ser muito boa. E outro detalhe importante, que eu não ia tocar nesse assunto assim, porque eu não estou aqui para criticar
preparadores físicos ou elogiar outros, não. Eu estou para falar muitas vezes um pouquinho do que eu penso. Hoje, o preparador físico que se considera contemporâneo, ele precisa entender o que se chama carga, e a carga não é treino. Uma vez o calendário, não? Também. Uma vez um repórter, colega teu aí, me fez uma pergunta na época do Grêmio, vamos relembrar, Luiz Henrique Benfica, muito inteligente. Ele falou, por que há 30 dias os jogadores do Grêmio não treinam fisicamente? E eu falei, todos os dias eles treinam fisicamente. Cabe a mim entender com a comissão técnica e controlar a carga que está sendo aplicada hoje pelo técnico, porque uma urgência na época era ganhar as partidas e melhorar o padrão de jogo. Então, eu não estava em campo para demonstrar o meu trabalho, os meus exercícios, os movimentos que eu poderia agregar. Eu estava ali para controlar. O Claudio Miller testemunha que ele era o nosso jogador também. Então o jogador, não se treina fisicamente, treinavam todos os dias. E cada vez mais o preparador deve estar envolvido com esse controle da carga. Ele não está atuando diretamente, mas sim controlando diretamente o que acontece. E me parece que o Flamengo tem um sistema muito bom de controle de cargas, que com a ciência, com o desenvolvimento de alguns equipamentos, está muito mais fácil de controlar do que se controlava há 30 anos atrás, que, por exemplo, nós não tínhamos na nossa mão, era muito difícil alguém que tivesse um equipamento GPS, dos mais simples, nós não tínhamos. Hoje nós temos dos mais avançados, que não te dá somente a distância, mas te dá dados, põe mais de 60 dados para tu analisar depois de uma partida e entender que 2 jogadores que correm 10 quilômetros se moveram diferentemente. Que as cargas sobre o impacto, que chama, sobre um jogador de 10 km foram maiores que o outro. Que não é uma distância total que é contabilizada para que se modifique a carga no próximo treino, mas sim qual foram as ações desse jogador. Então, hoje está mais fácil. E os clubes que fizerem isso com as suas comissões técnicas, provavelmente o Flamengo trabalha nesse sistema. Assim como outros, eu estou falando do Flamengo porque isso é notório realmente. E a própria idade do Paquetá ajuda muito, né? O Paquetá tem 20 anos, então a gente vê, é um jogador que daqui a pouco vai ter que posicionar ele mais ainda, né? Que chega um certo tempo da partida, ele corre para onde está a bola está lá, ele vai atrás. É bom jogador, só que daqui a pouco vai ter que ter um posicionamento melhor. Né? Deixa eu dizer para vocês o seguinte, que onde você faz exercício físico também com toda a tranquilidade é na CM. São mais de 40 modalidades esportivas no centro de Porto Alegre. ACM, Associação Cristã de Moços, associe-se 32136000. Edmar Uzefer, implantes dentários sem dor. Edmar Uzefer, faça a sua avaliação no 33772923. Ney do Bolicho, melhor a laminuta de Porto Alegre. O melhor a laminuta do Rio Grande do Sul é o do Ney do Bolicho. Itu Sabará no CTG Tiaraju. Servicop, mais do que um banco, mais do que uma prestação médica. Servicop, você é sócio, você é parceiro, você é dono da Servicop. Bateia, de joia guardada é dinheiro parado. Bateia, joia guardada é dinheiro parado. Agende, marque a sua hora na Bateia. Todos os anunciantes ficam rodando no rodapé da sua televisão e você tem todas as informações. Cenoura, pastéis e panquecas na Otto, próximo ao Zafari, agora com rodízio de pastéis, R$ 34,90, são 35 sabores, mais refrigerante para você, cenoura, pastéis e panquecas. Mão Santa Pub e Restaurante, 2 shows, um show gastronômico na mesa e um show no palco. Tudo isso na Cavalhada 186. Mão Santa Pub e Restaurante. Malharia Peruso, do meu amigo João Peruso. Abraço, seu João. Peruso vestindo e fardando as grandes equipes. Só para colocar uma coisa que eu não finalizei, sobre a carga, nós reconhecemos muito isso pelo índice de lesões. Quando o clube apresenta um índice de lesões muito pequeno, é sinal que o controle de cargas e o intervalo entre essa divisão de jogadores que priorizam uma partida ou não está sendo respeitado. Ô Farid, eu queria fazer uma pergunta, já que eu não sei se tu vai continuar falando. Eu vou continuar, vou só encerrar, tenho 2 anunciantes aqui. Mas pode fazer, faz a pergunta. Posso fazer a pergunta, aí Márcio? Depois eu informo o gol. A gente... Não informa o gol, prioridade é o gol. Informa o gol. Vasco 1, Chapecoense 0, Wagner, lá em São Januário. Tá bem. Chape na zona de rebaixamento. Tá bom, Jesus Márcio se chamando. atribui muito a campanha do Inter aqui. Não sei se está trabalhando na Bolívia, mas deve estar acompanhando algumas informações. E para mim, como colorado, se atribui muito a mudança de filosofia de futebol do Inter.
Eu vejo hoje o Grêmio, por exemplo, jogando muito mais um futebol acadêmico, como o Inter jogava nos últimos anos, e o Inter com futebol reativo muito mais voltado para o plano tático, coletivo e físico, principalmente físico. E aí eu te pergunto, o D'Alessandro, por exemplo, um jogador referência nos últimos anos, a atuação dele faz com que mude essa performance dentro de campo, física, no plano tático? Essa resposta será dada em 1 minuto, porque antes eu quero dizer que Zafari economizar é comprar bem. E Banrisul é o banco dos gaúchos. Tem o Banri Compras, tem crédito, tem empréstimo consignado, uma série de vantagens que o Banco dos Gaúchos dá para você. Preste atenção e depois tem a resposta do professor Márcio Correia. É o Banco dos Gaúchos, Banrisul. Gol da Chapecoense. Empatou? Leandro Pereira. Pô, mas do Chapecoense lá em São foi Januário. no tempo do intervalo No do tempo do Banrisul? intervalo foi combinado esse gol. Tá, foi combinado. Boa, Fiorinha, boa, Fiorinha. Professor Márcio, responda ao Felipe, por favor. Felipe, o padrão de jogo depende desses grandes jogadores, né? A questão é a opção. Se o teu time é um time de movimentação e tu precisa de potência, de saídas rápidas, ou tu conta com a qualidade desse jogador, tu ainda requer, tem essa necessidade. O D'Alessandro hoje tem uma idade um pouco avançada, isso, queira ou não, interfere no desempenho, né? Obviamente que se ganha numa qualidade de toque, se ganha numa qualidade de passe, mas também se perde, esse jogador não consegue manter isso durante mais de, sei lá, hoje 60 minutos, digamos. Nem isso eu acho que ele anda jogando, né? Então eu acho que é questão de opção, de tu ter esse jogador ou não, ou tu... Mas tu acha que isso impacta no desempenho realmente? Por exemplo, o Inter vem fazendo uma campanha muito da corda esticada, um time reativo, um time que o plano físico e coletivo é que hoje, antigamente nós jogávamos uma bola só para o D'Alessandro, a bola passava por ele no meio campo. Hoje até o Inter encontrou dificuldade porque o Inter tinha que propor o jogo. E a característica do Inter é reativa. É sempre de bola no fundo, é sempre o time marcando já. Hoje o Inter perdeu quase toda a segunda bola. Isso é característica do Filipão. E o Inter é um time que dificilmente nesse campeonato perde a segunda bola. E a segunda bola dá muito ritmo ao jogo. Então, eu ainda, e estou te perguntando porque tu é da área, enfim, nós estamos aqui debatendo sobre o plano físico, eu ainda acredito que essa mudança do Inter passa por essa mudança de característica dentro do campo, e uma peça fundamental. Deixa eu falar uma coisa para ti, Marcos, tá? Dentro disso que o Felipe tá colocando, e é muito inteligente isso pelo seguinte, ó. Porque o D'Alessandro em campo, tá? O ritmo do time, do conjunto, é completamente diferente em relação ao D'Alessandro fora de campo. Então, muitas vezes, o jogador ele se torna tão importante no conjunto da obra, tá, que a presença dele vai determinar a movimentação e o ritmo de jogo do conjunto, da equipe. Né? E eu vejo no D'Alessandro exatamente isso. Ou não. Nessa linha é minha dúvida técnica, né? Porque eu não tenho essa técnica. Né? Sim, mas é o que eu te digo, é questão de opção. Eu não vejo que essa análise sobre o D'Alessandro a gente já conhece. A gente sabe qual é o desempenho dele hoje em campo. E o Evandro colocou muito bem, às vezes é opção que esse ritmo mude realmente para que se jogue melhor. Então, se o time tem essa característica aí, que não é o caso do Internacional, e tu atribui o desempenho hoje à reatividade do Internacional, seria uma opção do treinador. Hoje eu vejo que não é essa opção, e o Internacional produz muito com esse sistema de poder esperar e sair e contar com um volume, uma intensidade muito ampla dos seus jogadores. Até para já começar a mudar de assunto, isso serve também para o Douglas no Grêmio? Certamente, jogadores com características parecidas e tá muito pesado o Douglas. Né? O D'Alessandro tem um biotipo diferente. Mas eu vejo uma diferença entre, principalmente o meio-campo do Inter com o do Grêmio. O Grêmio tem uma saída mais rápida. Pelo tempo do conjunto, do grupo, dos jogadores que estão já há um bom tempo jogando junto, e pelo toque rápido. O Internacional eu vejo uma saída mais lenta, porque eles dão um time a mais quando recebem a bola. Diferente do Grêmio. Então, essa diferença, e quando está em cima do que o Felipe falou sobre o D'Alessandro, né, quem está atrás, ele domina a bola, dá um toque a mais para depois passar a bola ao D'Alessandro. Entendeu? Quem dá o time do Grêmio é o Maicon. É o Maicon. Não, isso que eu falo em cima disso. O Maicon, ele já pega e já o passe. Essa diferença dos dois meio-campistas, tu pega o Maicon, o Jailson, ou o Dourado e o próprio Edenilson, é característico.
O Maicon tem uma característica de meia, uma característica de fazer o jogo andar. No São Paulo, a característica ele do trouxe- Dourado e do Edenilson, ela é muito mais reativa no sentido de combate. Então, por isso Segurar. mesmo, por não ter Eles essa seguram mais o característica jogo. de fazer jogar, Exato, e aí segura, é que acaba dá um time a mais. atropelando um pouco, Exato. né? Fiorinho, o Douglas e o D'Alessandro são só opções, na tua opinião, ou esses jogadores têm alguma chance nas equipes titulares? No momento, só opções mesmo. Embora o Douglas foi utilizado, logo que ele se recuperou da lesão, foi utilizado pelo Thiago no grupo Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o D'Alessandro, tudo indica que o Odair está colocando ele no segundo tempo, e tem sido isso, mas não tem condição para atuar aos 90. Né? Aliás, o Inter jogou ontem a Copa Vianney Carlet. Jogou hoje de manhã. Hoje de manhã contra o... Jogou contra o Ipiranga de Erechim. Ganhou 2-0. 2-0, 2-1. 2-1, 2 gols do Sarrafiori. Sarrafiori e o Paulinho Simeonato fez o gol do Ipiranga. Foi a segunda Paulinho vitória Simeonato do Inter. Paulinho Simeonato. Filho do Nestor. Filho do Nestor. E foi 2-1 hoje, e no final de semana passado o Inter já havia vencido o Elite lá em Santo Ângelo por 3-1. E o Grêmio, em compensação, tomou 3-0 do Avenida. Pô, O Grêmio perdeu 3-0. 3-0 do Farid, Avenida. grande plantão do Campeonato Gaúcho interminável de 1994. Farid Flávio Fiorini. fez. Fizemos Rádio grandes Gaúcho. jornadas em 94. Não, nós terminava. fizemos num sábado 4 jogos do Grêmio, lembra É, disso? claro. O Grêmio Verdade. jogou 4 partidas, eu trabalhei nas 4. Duvido que algum repórter tenha trabalhado em 4. 3. 3? Nem me lembro mais. Eu cheguei lá meio-dia e saí Aimoré, meia-noite. Santa Cruz e Brasil de Pelotas. Que cabeça, que memória, hein, Fiorinho? Foi o interminável. Né? O interminável. Não terminava nunca aquele E o campeonato. Felipe foi em todos os jogos, na capital e no Não, interior. não, agora quero. Eu gosto de... O Inter foi campeão gaúcho em cima do Veranópolis, uma quarta-feira de manhã, gol do Dinei, De que tarde. chegou no Corinthians, quarta-feira à tarde, 4.000 pessoas, chovia. Pô, Chovia e brincadeira. frio. O campeonato gaúcho terminava em julho. brincadeira, Eu nem exato. lembrava que o Dinei tinha passado. E aí o Grêmio Santanense jogou aquele campeonato. Passou, na verdade, o Dinei passou aqui, passou no Verdade. Curitiba. Eu acho que o Claudio Miro até jogava no Grêmio Santanense, 94, não, Claudio Miro. Eu já estava no Curitiba. Já estava no Corinthians. Grande. No coxo. Saudoso estágio Honório Nunes, está abandonado Honório. hoje, né? Não tá abandonado, não. Eu não tem futebol profissional, né? O amador Mas da cidade só o João Martins, lá do 14, né? também tá, É. tá para voltar no Tá que pra vem, eu voltar. acho. Time do Claudio Miro, do Pino, do Fábio de Los Santos. É. É bom, é. Meu Fábio time lá Zabiati. era o 14 de julho, viu? Só para deixar bem claro. Não era Morei em Livramento, né? Hã? Tu morasse? Claro, morei em Livramento na época que tinha o Árbor, Fluminense? o 14 de Fluminense. julho, Fluminense? Teve Fluminense Fluminense também. e o Grêmio Santanense. Fiorinho, usando a tua memória, qual foi aquele jogo que o Internacional jogou com um time lá da fronteira, que Arma? o goleiro era um barril, Pataca. que foi 11-0, 10-0 aqui no Beira-Rio. O Ferro Carril? Ferro Carril. É uruguaiano. 10-0. É, O Ferro nome Carril dele era Orlando. Pataca. Orlando Pataca. Orlando. Pataca. Orlando Pataca. Pesava mais ou menos 210 quilos, era o goleiro do Ferro Carril. Exatamente. Chutava e fazia. Aliás, nossos sentimentos à nação colorada pela perda do Claudio Miro. Claudio Miro tem o nome de Claudio Miro em homenagem a um grande centroavante, foi um dos grandes centroavantes que eu vi verdade. jogar na minha vida, o Claudio Miro, que morreu com 68 anos. O Não pode- Bigorna? Hã? Bigorna. Bigorna. É proibido morrer hoje com 68 anos, mas não se cuidava o Claudio Miro. Mas que Deus o tenha, um timaço está sendo formado lá no céu e 68 anos não pode morrer, né, Farid, Márcio? falando do Claudio Miro, foi uma bela homenagem hoje, no Minuto de Silêncio. O Minuto de Placar, Silêncio né? passou um vídeo muito legal com o gol do Claudio Miro, emocionante para a torcida do Inter, foi bem legal mesmo. E entrou para a história do Internacional pelo gol contra o Benfica, né? Sim, na Primeiro estreia. gol da inauguração do estádio. E uma bela narração que a gente já ouviu inúmeras vezes do Pedro Carneiro Pereira. Pedro Carneiro. Pedro Carneiro Isso aí. Pereira, É. que só não foi melhor que Armindo Antônio Ranzolin, Não, aí na sim. minha opinião. Na minha Ah, opinião. os dois grandes expoentes, né? Sem dúvida nenhuma. E o Inter jogou de meia cinza aquele jogo. Meia cinza, bem Meia lembrado. cinza. Verdade. É. Talvez por isso tenham jogado todos de Mas cinza. vocês Já são usava mentirosos, cinza, hein? Hein? Vocês são mentirosos. Mas por quê, né? rapaz? Pô, o cara se lembrar até da meia que Da jogou meia cinza. 50 anos atrás, rapaz. Mas o que é isso? E por falar em jogar, nós vamos rever agora os melhores momentos. O Grêmio parecia que ia ganhar daquele time do Atlético, que é fraquinho, né? Muito ruim aquele time do Atlético. O PP quase faz o gol de cara aí, ele desloca do goleiro e a bola vai na trave. O Cícero cobra o pênalti, mas depois o Grêmio toma virada. O Grêmio ontem se despediu do Campeonato Brasileiro. Ninguém chega no Renato. O Renato faz o que quer, pelo jeito faz o que quer. Alô, presidente Romildo. Vamos ver então os melhores momentos de Grêmio 1, Atlético 2.
E o pênalti foi, né? Vamos falando, vamos lá, O que não tem pênalti narração. Ó, foi. Ah, que Foi jogo. e em cada 10 lances desses que o Grêmio teve o lance de pênalti, 9 os árbitros não assinalam. Ontem o árbitro foi eficiente na marcação e marcou esse pênalti a favor do Grêmio. Que joguinho bem Mas ruim. eu ainda acho Foi que muito ruim, né? o Márcio pode falar melhor. O Márcio, pro atleta, eu como fui atleta, Ó, o pênalti. É, a e foi- dificuldade foi pênalti. da grama sintética também. Teve um lance que o Cícero chutou de fora e a grama sintética atrapalha. Isso aí não poderia existir no Não, futebol. eu também não sei acho se o que eu Márcio sou pode contra. responder melhor tecnicamente. Bateu bem o pênalti, Mas assim, diferentemente do Lua, que não sabe bater. O gramado da Arena da Baixada ainda tem uma tecnologia mais avançada. Mas a Arena Corinthians é um misto de grama com grama sintética. É muito ruim de assistir os Eu jogos. vi o Cícero deu um chute de fora da área, a bola não pegou a chuteira na Que grama golaço. sintética. Que gol, né? Difícil, né, mano? Existem algumas coisas em relação ao gramado que são um pouco desconhecidas para a maioria das pessoas, né? Existe um medidor de densidade que poucos clubes brasileiros sabem disso. O que é medidor de densidade, professor? É como se fosse um martelo que tocasse o chão do gramado para comprovar que aquele gramado é apto a um jogador pisar. Se eu não me engano, há loucura alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, quando eu descobri que existia isso aí, desse material, que eu não me recordo o nome exatamente, 3 estádios no Brasil tinham a densidade ótima para a prática do futebol. Então, isso na Europa é corriqueiro, né? A Inglaterra, principalmente, os estádios são liberados após esse teste de densidade de pisada. Então, mede a pisada do jogador. Então, eles estão muito preocupados com o impacto que essa articulação do teu atleta vai ter, né? Então, joelho, tornozelo então e no quadril. Passo da Areia tem esse problema, essa situação. Provavelmente, por ser uma tecnologia já também ultrapassada Já de tá gramado. mudando a grama lá, viu? Vamos mudar? Então, melhor ainda. Ó, Melhor ainda. Maxi Lopes, Vasco 2, Chapecoense 1. Ó, Max. Agora mesmo o Grêmio jogando com um time descaracterizado, o Grêmio não poderia ter ganho essa partida. né? Até porque o Atlético é muito ruim. Aquela O time bola do Atlético do PP, é no Mas início ali, não pode, estabilizar o Atlético. Né? não pode tomar o segundo gol, vocês vão ver aí, da forma que tomou. Não pode. 3 caras olhando. Eu vou falar um negócio aqui que a gente aprende lá na base. E eu não tive base, tive que aprender no decorrer da minha carreira. A gente não se marca a bola. O gol ali, ó, como é que foi? Boa. Ali, ó. O lateral o que fez o gol, ele estava na frente dele, estava o lateral esquerdo Melhor do Grêmio. jogador do Atlético, o Pablo. Foi melhor em campo. Passou por 2. E Belo o jogador, lateral né? esquerdo do Grêmio simplesmente ficou olhando a trajetória, o passe que ele fez, não acompanhou, e ele passou por trás e depois tinha mais 3 na frente dele. Não pode. Isso tomar é esse Então, Admiro, isso é a admissível. grande dificuldade do futebol brasileiro, do jogador admissível. brasileiro, a marcação por zona até hoje. Né? Pelo amor de Isso Deus. aí não é ensinado. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Um Europa. jogador que não começou ontem, né? E eles colocam muito, desde a iniciação, essa marcação por zona. zona, né? Por zonas. Por que o brasileiro setorizando. tem essa dificuldade? Porque o brasileiro, na maioria, vai atrás da bola. Marca o homem. Porque aconteceu Quando ali. muito, uma marcação mista acontece nas bolas paradas. Quando muito. Certo? E na marcação por zona já é um pouco mais difícil, se ela está bem treinada, de desestabilizar uma defesa. Mas o Claudio Miro, que foi um excepcional zagueiro, ele sabe, né? Não teria passado aquela bola. Levanta no mínimo o Durante cara, toda a faz- carreira do Claudio Miro, eu duvido que Não. algum treinador não tivesse chegado antes, ali no último momento da palestra, dizer assim, ó, o Claudio Miro, o fulano é teu, o outro fulano é teu. Não, quer era dizer, bem assim. Era assim. Não, e ali não precisava não tem nem... essa cultura, exatamente. Infelizmente. Não precisava a marcação nem- individual, tu chega na Europa, aí tu vê assim, vamos ver o campeonato inglês, tá? O campeonato inglês que é o campeonato mais duro, de maior marcação. Não existe marcação individual, é tudo para os zonas. Agora, o Grêmio do Roger, tá? Que jogava um futebol vistoso, bonito, de conjunto, de movimentação, todo, né? Houve uma unanimidade. Não ganhou né? nada, De que, né? não ganhou a nada. gente tomava gols assim que eram. Pois é. Que eram Mesmo Grêmio, era mas uma deixou coisa pra assim lá, mas não ganhou fundamental. nada. Tanto é que o Renato chegou, a primeira coisa que o Renato Arrumou. fez, tu cuida desse, tu cuida Exato, daquele, arrumou atrás. e voltou a Porque marcação isso não individual. foi iniciado com o atleta, então ele não tem esse hábito. É, Chega no é profissional, isso aí. é muito Não, difícil o atleta se adaptar a isso. e hoje o atleta, que nem um lance que aconteceu ali, eu como quarto zagueiro, eu mesmo não esperava o treinador chamar a atenção do lateral esquerdo, eu chamaria dentro do campo. E eu fiz isso já com o O Márcio. jogador hoje não cobra Nós jogador. trabalhamos junto, eu não vou citar o nome, mas eu fiz lá no Maracanã e não tem, e eu falo,
O jogador estava atrapalhando o Tá, jogo. dá só inicial, tio. E eu simplesmente falei para ele, pede pro treinador Dá para só sair, inicial, tu tá dando contra-ataque. Dá só inicial. Tu tá dando Tu contra-ataque não para pode nós. Tu agora é um homem também de Não, comunicação. mas não, tu tem pode que dar preservar. manchete, não dá notícia. Foi um atacante que jogou no Internacional. Nossa época estourava o tempo, não conseguia dar notícia. Então eu vou dar o nome. O atacante que jogou no Internacional, na época do Cláudio Miro. Não foi depois dele. Não, o Fiori me ajuda, Zé Alcino, né? Ah, não. O atacante que jogou no Internacional. Não, e depois jogou no Grêmio. Era o Christian. Não, teve outro, viu? Boa. Eles como ali como Colorado não sabe. Quem era então, filho? Eu Opa. Hein? Quem? Teve jogadores que jogaram no Aquele Inter que e no chamaram Grêmio. uma no Grêmio. coletiva, que o presidente do Grêmio Não, aqui não, chamou não. para uma coletiva e disse, vamos anunciar o... Como é que era o nome daquele centroavante? Vocês trouxeram, Antônio? Tu não. Porceles? Não, Porceles não. Como é que era o nome daquele centroavante, Fiorinho? Que era, Vê se na surgiu no Catarina. Inter aqui, chamaram para uma coletiva no Grêmio como se fosse a maior contratação da história. Era da base. Saraiva. Saraiva, tá aí o Saraiva. Era o Saraiva? Não era Saraiva. Era um atacante que tudo igual, nada destro igual. que jogou no Internacional. Acho que ele veio de Santa Catarina. Eu não lembro o nome dele. Ele era- Mas não, eu digo assim, Santa Catarina, é destro. Jogou é no atacante, Inter, eu não estou jogou no lembrado do nome para te ver, mas eu Então, fiz é isso, não muito esperava o treinador chamar atenção, porque hoje, infelizmente, hoje o jogador não cobra, um não cobra o outro. Acontece uns lances dentro do jogo que ficam olhando para o outro e passa. E você perde título Deixa eu assim. mandar um abraço Terceiro pro... gol do Vasco. Thiago Galhardo. 3-1. 3-1 pro Vasco. Ah, Chapecoense, Jesus chamando. Yeah. Quero mandar um abraço pro Regis e a dona Márcia estão nos assistindo, Alexandre Assunção, eu quero um jantar no Mamma Mia, Gustavo Assunção, camisa realmente para treino. Nosso lado direito hoje muito fraco, Edenilson e Zeca, um chute a gol é muito pouco, mas o Palmeiras, com o Palmeiras é aceitável. Abraços, o Machado Wagner, eu quero um jantar na Mamma Mia. O Machado disse que abraça o Claudio Miro, comenta bem, a opinião do ex-jogador é sempre mais apreciável. Obrigado pela parte que me toca. Dali Colorado, o Vad Silva, Faridão, esse guri Brenner é uma ferida de ruim. Pereba é um mamute piorado, não perde tempo. Ah, um mamute, né? Manda passear, come, bebe, dorme, ele jogou com... Bom, eu não entendi o que... Ele teve uma bola fundamental hoje no jogo. O Paulo Ricardo Pereira dos Santos quer um jantar do Mamma Mia. Carmen Uzefer assistindo lá em Floripa. Alô, Carmen, diz que está muito frio em Floripa. Aqui hoje que está mais, Carmen. João Antônio Peruso, grande João Antônio Peruso. Seu Peruso da Malharia Peruso assistindo, está nos acompanhando. O Machado diz que o Potker fez falta hoje. No enfrentamento com os zagueiros do Palmeiras. O Júnior Imperador está assistindo, está gostando do programa. O Pedro Inácio Coque, São José do Hortêncio, está assistindo de São José do Hortêncio. Eu olhei o jogo na TV, estava difícil o primeiro tempo de identificar. Fardamento do Inter em casa é vermelho em branco. Abraço a todos, diz o Pedro Inácio de São José do Hortêncio. O Sérgio Moreira, o Claudio Miro comenta com muita clareza. Os parentes, não? Não, cara. Um abraço, Sérgio. Foi comitiva de Cláudio. Espetáculo. Alexandre Kundler, um abraço, Alexandre. Quando tem Assunção também tem bastante gente, né? O Joro Ramos, olá, um abraço. Tani Ivete está nos acompanhando. O Marco Souto na TV não consegui sintonizar, só no Facebook. Mas tá, canal 11 da NET 55.1 HD TV aberta. O Arley Antônio Noro está nos acompanhando. Obrigado, Arley, pelo carinho. Roseli Rocha, Luiz Felipe, que não é o Scolari, mas está assistindo o programa. O pessoal assistindo, participando, e você participe também aqui conosco do domingo na rodada. Posso participar de novo? Deve. Terminou Vasco 3, Chapecoense 1. E o Vasco... Agora no Z4 é Chapecoense, Sport, Ceará e Paraná. Tem a tabela atualizada aí, Fiorinho? Tem, Então, vamos... por favor, Flávio Fiorinho... Tá bem, esse Z4 é de acordo. É de acordo. É de acordo, tá bom. São Paulo 45, Internacional 42, Flamengo 41, Palmeiras e Grêmio 37, o Palmeiras tem vantagem no saldo de gols, Atlético Mineiro 34, Cruzeiro 30, Corinthians 29, 26 América Mineiro e Fluminense, 25 Botafogo, Santos e Vasco 24, o salto que deu o Vasco já está em 13º, a dupla Bavi tem 22, o Atlético Paranaense 21,
leva vantagem nos critérios. A Chapecoense é a primeira que está caindo. Ao lado do Sport, penúltimo, antepenúltimo com 20, penúltimo o Ceará com 17, o Lanterna Absoluto o Paraná com 15, que roubou 2 pontos do Grêmio, né, doutor Evandro? Roubou 2 pontos. Agora, dessas equipes aí, eu acho que aquela assim que está realmente caminhando nesse momento é o Sport. Porque as outras ainda demonstram uma capacidade de reação. O Sport definitivamente desandou, trocou de treinador, levou o Eduardo Batista para lá e outra, nada. né, Evandro? O Sport contratou jogadores de mercado aí de valores altos, Sim. né? Então, é um time que tu vê que não consegue reagir. Isso aí é um problema interno, né? Um problema que daí já é mais difícil de conduzir. E é um time que já está horas beirando ali como Vitória. Tá na hora de cair. Dupla Bavi, Jesus está chamando. O Chapecoense eu Também. acho que esse ano vai. Que não caiu E o ainda. Atlético vai escapar. Agora, Paranaense. Fiorinho, importante. Fiorinho falou aqui do Paraná que roubou pontos do Grêmio. Importante que o Paraná, o São Paulo, brigando pelo título como Inter, o São Paulo perdeu Também. 2 pontos com o Paraná. Então, foi isso que Também. eu coloquei no início do programa. Esse Que quase espelho que o aconteceu Inter- aqui, né? É esse espelho Exato. que o Inter tem que fazer. É. Mas é importante. 49. Esse ponto hoje não é ruim do Inter, o jogo 0-0, pelo adversário não é ruim. Porque esse espelho dos adversários, o Inter continua fazendo uma boa performance. Historicamente, o Paraná sempre tira pontos da dupla Grenal. A dupla O Grenal. Paraná fez um bom jogo contra o Corinthians ontem. É. E 2 times que não têm divisão mais, estão caindo pelas tabelas, o Bangu e o América Mineiro também, historicamente, naqueles torneios... Tu vai lembrar do Bangu. agora. Bangu, porra. Ah, falasse Bangu, eu achei que era o Banguzinho do. Não foi o Perdeu do Grêmio. Eu me Perdeu o lembrei, Atlético me lembrei do Paranaense, eu acho. Castor de O Andrade. saudoso Castor de Andrade. Bangu e o Bonita a camisa, Ameriquinha, né, né? Márcio? Bonita a camisa, hein, O Márcio? Márcio tá trabalhando em que clube aí? Não vai mostrar a camiseta? Olha, fiz. Ô, Guardou. Mostrar? aí, ó. Mostra aí. Trouxe pro meu amigo Farid aqui. Opa! Mas que espetáculo. Meu, Olha só a Camisa do Bolívar. Deixa eu ver. Camisa Pô, que bonita, camisa. hein? Pô, muito obrigado, professor. Vou mostrar aqui a camisa aqui, ó. É bom de jogar com o Bolívar lá na Bolívia, hein, Márcio? Poxa, É bom. Hein? bom pro Bolívar, né? É, Farid, eu acho que essa camisa ficou um pouquinho grande pra ti. Eu acho Eu que acho ela que sim. vai ficar um Não. pouco apertado. Não adianta, Florinto, não. Quantas camisas tu tem, Florinto? Eu, um pouquinho mais de 4 mil. Bolívar tem? Que maravilha. Bolívar, não tem Bolívar. E Tem uma do E se Death depender de mim e do Márcio... E ele ia ganhar, mas só que tu pediu antes, né? Claro. Olha aqui, muito obrigado Mas eu pela trouxe camisa. presente pra Fica ele, aqui a camisa do Bolívar. Linda camisa, né? Bonita camisa, né? Bonito. cara. Bonita. Ah, Só o Bolívar, azul, hein? o Bolívar... Hã? Essa semana que passou, tu ganhou um azul também. Ganhei No outro, do- outra equipe. O Marcos Farid Paulo. adora uma camiseta, hein? Eu adoro camiseta, eu adoro. Mas ninguém adora mais que o Fiorin, que tem 4 mil camisetas. É um troço... E até hoje o Farid me cobra. Eu ganhei dele a camiseta, até hoje ele me cobra uma de goleiro do Chilaver. Ah, é? É verdade. A camisa histórica, É né? histórica, que É é o histórica. patrocínio da cerveja e o Bulldog do Chilaver na Eu frente. vou trazer tenho uma daquelas uma também. camisa do Bonita, Grêmio né? Santanense. pro E é Brasil. toda acolchoada. É acolchoada. Eu me lembro disso aí. O goleiro não joga mais de camisa manga comprida, né? Pô, eu tava, agora eu vou relembrar de novo. Tu falou do Chilaver, eu lembrei de um goleiro dessa gestão aqui. Aquele goleiro Tavarelli. de fora. Tavarelli. Tavarelli, que jogava com uma camiseta, acho que era um bicho. Também é um bicho. Macaco. Macaco? Camisa amarela, Isso, né? isso, E o autógrafo Tavarelli. dele Eu lá. nunca me esqueço o Grenal que eu estava cobrindo o Grêmio e aí o Grêmio vai entrar em campo, o Grêmio entra em campo, entrava do lado oposto, né? Não é essa bobagem hoje que entra todo mundo que nem soldado em campo. Eu acho uma frescura, eu gosto do time entrando separado. É, de mãozinha aí, né, só Farid? falta de mão e Só de falta beijinho. entrar de lá, mãozinha. né? Tudo olhando aqui. Então tem que entrar um de um lado e outro do outro e incendiar. Né? Imagina o centroavante do outro time entrar de mãozinha com o Claudio Miro. Não, mas o Claudio nem olhava pro lado, nem olhava pro Imagina o lado. pessoal do Grêmio Santanense do 14 de julho entrando de Ixi, mãozinha. aí não dá. aí derruba. O Grêmio Santanense lá entrando com o 14 de E eu vou mão. te trazer uma camisa do Grêmio Santanense. Eu vou Pessoa entra esperar. de mãozinha, não dá? Domingo que vem. Bom, mas aí é o seguinte, o Grêmio entra em campo, vai lembrar disso. E o Tavarelli dá um salto mortal, é ou não é verdade? É, exato. Primeiro Grenal do Tavarelli, ele entra e dá um salto mortal. Lembra disso, professor Márcio? Ficou todo mundo chocado. O que era aquilo? É um macaco, né? Porque ele tinha o símbolo do Ele tinha macaco. uma camiseta, né, que ele já jogava lá, acho que era no Paraguai, ou não era No Olímpia. No Olímpia ele já jogava com No essa. Olímpia ele jogava. Era E aquela uma marca grande ali. Boas lembranças, É boas uma marca lembranças. dele, é mono, né, Marca? Boas lembranças pro Inter, né? Boas lembranças. Me lembro de um Grenal também. O gol 1000 do Fernandão. Ah, não, você tá lembrando de Grenal? Eu vou lembrar de alguns Grenais mais recentes. Eu lembro Eu lembro um de 5x0 recentemente Eu também. lembro de um Grenal,
o gol do Fernandão, cabeçado em cima do Balói e do nosso amigo o Claudio Miro, fica louco, que eu lembro disso. Não fico. Não, mas eu acho que da onde ele estava no estádio, ele estava sem óculos e não viu direito. Ele não usa óculos. Ele fala que foi em cima de mim, ele tem que olhar. Não foi em cima do Claudio Miro, foi em cima do Balói, pra fazer justiça. Porque se fosse no Claudio Miro, acho que o Fernandão não faria o gol mil, né? Não, mas o Fernandão era difícil. Mas ele era um cara assim, dos caras mais difíceis que eu marquei. Assim, até no balão do goleiro, que a quebrada era nele, ou eu saltava antes ou tomava a frente dele, porque o cara ele saltava muito. E aquele ano, se eu não me engano, foi o ano de 2004. E a partir dali o Inter começa começa uma retomada de bons times. E naquele ano, quem cruzou foi o Helder Granger e o treinador era o Joel Santana, que não durou ali. Depois. Não, mas foi a gente na fronteira, foi uma pedrada de cabeça do Fernandão. Não, mas aí eu estava na queda do Joel Santana contra o Botafogo lá em Caio Martins. 5-1. Fiquei até às 5h30 da manhã, tipo aquele caso Balói, esperando sair uma reunião. E ficou no banheiro lá, Farid? Não, banheiro não, mas fiquei no bar do hotel. No bar do hotel, não, só eu, quase dormindo, e não terminava a reunião. E o João Santana estava demitido desde a meia-noite. Terminou o jogo, já tinha falar. E o meu querido Nobrinho, que era o assessor de imprensa, não podia soltar, mas eu acabei, por um lado do outro, descobrindo que o tio Janjão não era mais. Mas era uma figura extraordinária, grande figura o João Santana, que teve infelicidade aqui. Mas... Outra figura extraordinária que rendia matérias era o Lazzaroni, né? Mas como técnico, um desastre. Uma negação, né? Foi, bom, deixa assim, outro que também eram grandes matérias era o Hélio dos Anjos. Também. E deu no que deu, mas o Felipe vai lembrar do 5-2. Hélio dos Anjos, não queria eu lembrar disso. Foi bom tu lembrar o Hélio dos Anjos? O Hélio dos Anjos foi o último técnico do Grêmio. No último jogo, o Grêmio Estudiantes, em Porto Alegre. É? O Grêmio venceu por 3-2. Que ano foi isso? Supercopa, de 90. Supercopa em 90? Lembra da extinta Supercopa? Me lembro, grande Supercopa. Ele era treinador. Era treinador do Grêmio. Eu não lembrava que ele tinha passado. Não era o Sérgio Cosme, né? Não, nesse jogo foi dos Anjos. Sérgio Cosme veio com... Boas lembranças. Sérgio Cosme foi depois. Sérgio Cosme foi em 93. E nesse jogo... Depois veio o Cassiá. Depois de Sérgio Cosme veio o Cassiá. Nesse jogo, o Grêmio ganhou por 3-2. Foi quando veio o Paulo Paixão pra cá. Exatamente. Aí foi a grande herança do Sérgio Cosme. Que um dia me deu um beijo na pista do Sérgio. Ele beijava os repórteres. Mas não é qualquer um, né? É verdade, pô, não é qualquer um. Quem tinha predileção, né? Não, mas eu não tinha predileção nenhuma. Não, mas a gente achava competente e profissional. Tá. Perfeito. Mas foi 3-2 pro Grêmio esse jogo. 2 gols do Guilherme do Muro. O do hoje Muro, foi demitido o Paysandu e o outro gol do Beto. Quem foi demitido? O Guilherme. Perdeu. Do Paysandu. 97 também. Ele perdeu em casa. 97. O Paysandu, onde joga o Walter? No Paysandu ou no CSA? Paysandu, né? Bom, deixa eu dizer para vocês o seguinte, que é sempre importante a gente lembrar, agora são 9 horas 4 minutos mais 22 segundos, que Gimo qualidade comprovada desde 1954, Maxi Farmácia, a melhor rede de farmácias do Rio Grande do Sul, Barranco em 2018, completando 50 anos. Barranquinho, a melhor parrilla da América do Sul. Carbone Pneus, geometria, tudo para o seu carro em São Leopoldo. Carbone Pneus. Multissom, promoção de TVs, tudo em 15 vezes no cartão de crédito. Tem cada TV espetacular. Alô, Chico Noveleto, um abraço. Passe em uma das 180 lojas da Multissom no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em Santa Catarina. Zafari, Zafari, economizar é comprar bem. Então, preste atenção nesse recado do Zafari. A gente vê essa hora da fome, né? Só nessa propaganda espetacular, o Zafari, né? A grife dos gaúchos. E eu quero dizer para vocês que outra grife do Rio Grande do Sul é o Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, né? O Banrisul que tem empréstimo consignado, que tem cartão de crédito, que tem cartão de crédito para aposentados, que tem, enfim, todos os produtos do maior banco do Rio Grande do Sul, um dos maiores bancos do Brasil. Presta atenção no recado. Muito bem, ligue e simplifique, é Banrisul. Gilberto Luiz da Rocha, um abraço para o Felipe Assunção, futuro presidente do nosso Inter. Quero meu jantar no Mamma Mia. Gilberto da SIC, sócio independente colorado. Deixa eu só falar, Farid. Fala. 22 de outubro de 97 esse jogo do Grêmio. Perfeito. E o time do Grêmio que saiu jogando é o Derlei, Arce, Rivarola, Éder e Roger. Éder. O Dinho, Djair, Beto e o Sérgio Manuel.
E no ataque, o Gilmar e o Guilherme. Gilmar do Pelotas. Veio do Pelotas. Esse é o time que saiu jogando. É, o Gilmar do E Pelotas. o jogo da Libertadores, que a gente está falando Libertadores. Agora, o Rodrigo venceu por 2-1. pergunta Zé Aldo Pinheiro, qual era o time do Estudiantes? Não, isso fica pra Depois que foram eliminados. Isso não interessa pra ninguém qual era o time do Estudiantes. Não, tem uma boazinha do Zé Aldo, naqueles plantões de sábado à tarde. Sim, me lembro. Aí tinha um jogo do Campeonato Paulista, América de Rio Preto e... Não sei se foi contra o São Paulo, eu sei que era contra um grande da capital, não lembro agora. Daí eu larguei, entrei para dar informação. Gol do artilheiro secreto. O América vai ganhando por 1-0, James. Fiore, mas por que James? Por quê? O que tem que ver com aquele vozeirão dele, né? O que tem que ver com o secreto? Daí entrou o repórter. Pô, Zé Aldão, conhece o 007, pô? Ele não entendeu? Um delay, pequeno delay. Abraço, Depois Zé. de meia hora Zé está nos tava assistindo indo. nessa hora, com certeza. Mas o Evandro me lembrava aqui, enquanto rodava as imagens do Banrisul, que a gente falou algum tempo atrás aqui, e o Evandro destacou que o mês de agosto era um mês decisivo para o Grêmio. Está terminando agosto, Evandro? Estamos entrando em setembro E aí? e todos os jogos foram importantes, a gente está vendo agora, mas o 9 Grêmio, jogos em um mês. mas o jogo que pode ou confirmar uma expectativa positiva ou mudar todo o ano de 2018 é o jogo de terça-feira agora. Porque se o Grêmio não classificar terça, pode dar férias. Não, é um troço complicado. É muito né, complicado. Muito O complicado. empate classifica os Estudiantes. Então, assim, ó, o Estudiantes, né? O Estudiantes, esse aqui, O ó. Grêmio tem um turno inteiro no Campeonato Brasileiro. Não tem mais nenhuma chance, Felipe, com todo o respeito no brasileiro. Botou fora ontem. E vou dizer mais, uma questão que me preocupa como jornalista. O Grêmio contratou um jogador que chama-se Marinho, que não joga no 14 de julho de Livramento. Marinho não farda no 14 de julho, porque é muito fraco como jogador de futebol, além de ter 1,20 m. Outra coisa, é um jogador que entra sempre perdido e desligado do jogo. Esse jogador, doutor Evandro, custou 10 milhões de reais ao Grêmio. E eu fiquei sabendo hoje, se eu estiver errado, alguém vai me desmentir e me desminta. Mas eu fiquei sabendo uma fonte absolutamente fidedigna, que não foi indicação do Renato, diferentemente do que falaram. Não foi indicação do Renato. Eu não quero ser leviano, mas também não guardo notícia. Estaria envolvido aí num pacote que relacionou a ida do Arthur para o Barcelona. Empresário mesmo, alguma coisa parecida, então o empresário... o Barcelona vai levar o Arthur, mas tem que vir o Marinho. Faça-me um favor, se isso acontecer, é um escândalo. Então aqui é empresário. Esse jogador não pode custar 10 milhões de reais. O empresário. É Gilmar Veloz. O empresário... Não, perdão, do Arthur é Jorge Machado. Do Everton é o Gilmar Veloz. Do Everton é o Gilmar Veloz. Desculpa, Gilmar. E o Machado eu tenho todo o respeito e toda a consideração e considero o Gilmar Veloz e o Jorge Machado os dois grandes empresários do futebol brasileiro. Mas se é verdade isso que me contaram, que não foi indicação do Renato, e que esse jogador, que talvez não seja relacionado para o jogo de quarta-feira, é um escândalo. Porque 10 milhões de reais não existe. Ele demorou 15 ou 18 minutos para tocar na bola no primeiro tempo hoje. Na transmissão, que eu estava assistindo o jogo, foi colocado esse que fazia Mas assim, 15 minutos e ele não tinha tocado na bola ainda. Eu assisti Estudiantes e Grêmio no primeiro jogo. Acho que vou torcer contra, vou secar, óbvio. Mas dificilmente o Grêmio não passa, porque o Grêmio tem uma equipe muito superior. O Estudiantes, a única chance é jogar muito fechado numa bola de contra-ataque. Agora, o Estudiantes vem aqui duelar com o Grêmio, dificilmente. Eu vou perguntar a opinião de cada um, só antes eu quero dizer que a produção me passa o ganhador do jantar ou do almoço do Mamma Mia, que é aqui no Barra Shopping, com o meu querido amigo, o Rodrigo, que é o manager do Mamma Mia, o gerente do Mamma Mia aqui do Barra Shopping. Machado Wagner, deve ser Wagner Machado, né? Você ganhou o almoço ou o jantar. Você tem que vir aqui, faça uma visita ao Diário Esportes Rádio, de segunda a sexta-feira, chegando aqui 19 horas ou às 21 horas, quando termina o programa, você vai ganhar o seu voucher que lhe dá direito a um almoço ou jantar na Mamma Mia. Tem toda essa semana para buscar ou ouvir no domingo que vem aqui no domingo na rodada, tá certo? Nós temos pouco tempo. Evandro Krebs, Grêmio e Estudiantes. Não, o Felipe falou tudo, né? É um adversário que é perfeitamente
alcançável, né, nessa disputa, evidentemente, né? Agora, jogo contra clube argentino e jogo de Libertadores, toda a cautela é pouca. Então, não interessa, é jogo para estourar a arena, é jogo para botar 50 mil pessoas lá, porque é o jogo do ano do Grêmio, Farid. Se nós não passarmos na terça-feira... Dá férias. Isso aí pode comprometer o ano de 2019 do Grêmio. É verdade. Agora, qual é o meu sentimento? O sentimento é que o Grêmio vai jogar o suficiente para fazer uma grande partida, um grande jogo e passar pelos Estudiantes na terça-feira e nós já estarmos a semana que vem nas quartas de final da Libertadores. Perfeito. Claudio Miro, Grêmio e Estudiantes. Além de um jogo difícil e também jogar contra o argentino é difícil. E eles na frente ainda do resultado. Eles na vantagem ainda, né? Entendeu? É mais difícil, mas a gente acredita e confia muito na equipe do Grêmio que vai passar assim. Márcio Corrêa. Libertadores é Libertadores, é muito difícil para ambos. Qualquer resultado pode acontecer. Não dá para apostar, não. Eu não apostaria em nada. Felipe, da Grêmio ou da Estudiantes? Tu já disse da Grêmio? 1-1, bom resultado. 1-1. Flávio Fiorin. Historicamente, brasileiros contra argentinos, os resultados são sempre difíceis. Não tem como prever. Mas esses Estudiantes já têm a vantagem de ter ganho lá. Mas acho que vai ser muito difícil, mas o Grêmio passa 1-0. Tá Para certo. Cardíaco, na terça-feira. Alô, doutor Luquezzi, fique de plantão, o senhor e a sua equipe. Grande doutor Luquezzi nos assiste, nos prestigia sempre. Alguém tem mais algum recado? Alguém quer mandar abraço? Mais um detalhe, o presidente do... Um minuto. O presidente é um mestre em jogar Libertadores e Campeonato Europeu, né? O que é o presidente do Independente é o ex-jogador da seleção argentina, o Verón. né? E duas referências, o Mabilha, campeão catarinense da segunda divisão, subiu para a primeira com o Metropolitano, e o Gerson Guzmão subiu o Operário de Ponta Grossa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns, muito bom, Fiorin. Farid, Obrigado, Fiorin. Valeu, até a próxima. Farid, Até. só queria mandar um recado. Hoje o nosso grupo sócio deliberativo, com sócio independente, 2 grupos lá do Inter, do Conselho e do Quadro Social, a gente encaminhou um requerimento de abaixo-assinado. Tivemos mais de 3 mil assinaturas dos associados, porque o Inter faz uma reunião amanhã com um reajuste de 25% do quadro social. Nós somos contra nesse momento. Eu acho que todo reajuste é válido, o Inter já não tem um reajuste há muito tempo, mas tem que ser justificado. Não foi à toa que as contas do Inter foram parar no Ministério Público. O Inter tem que aprender um pouco com as coisas que não aconteceram no passado recente. Obrigado, Felipe. Professor Márcio, algum recado final, professor? Não, agradecendo a tranquilo. presença Eu do agradeço também esse convite. Obrigado pelo presente. E compartilhar aqui essa conversa com todos vocês, para mim, é muito importante. Valeu, xerife. Parabéns pelo aniversário ontem, viu? Valeu, um abraço, boa noite a todos. Evandro, obrigado pela presença, meu querido amigo. Muito obrigado. Muito aí, obrigado a todos. Quero lembrar que meia-noite, né? Tem a reprise do programa aqui no canal 11 da NET e também no 55.1. E amanhã, às 11 da manhã, repete de novo. Então não tem por que você não assistir o Domingo na Rodada. Uma ótima semana a todos, muita saúde, muita paz e até amanhã no Diário Esportes Rádio às 8 da noite. Tchau, pessoal!